Hélio Rocha está aqui com a gente para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre obesidade infantil e para orientar como prevenir esse mal em nossos filhos. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. E olha só, a nossa primeira pergunta de uma telespectadora é a seguinte. A minha tia disse que todos nós éramos gordinhos na infância e quando crescemos ficamos normais. A minha avó confirmou isso e disse para não dar bola para essas coisas. Doutor, isso é verdade? Não devemos nos preocupar com isso? Ana, como é que a gente vai dizer que a sua avó está mentindo, né? Na realidade, é que essa questão da imagem é uma coisa muito forte nas pessoas. Assim, a gente tem ideia da nossa imagem que quase sempre não é exatamente o que ela é. E também é um outro fenômeno que toda criança sadia e tal é vista pela família como uma criança gordinha. Há esse objetivo, assim, a ideia de que se ele está gordinho, está redondinho, ele é saudável. Quando chegar naquela fase da adolescência, que a gente comentou na semana passada, ele estica. E a ideia da avó é o seguinte, eles eram cheinhos e esticaram. Então não precisa ligar para isso, basta crescer que vai resolver. Isto não é verdade, a gente não pode entrar nisso porque passa despercebido uma série de crianças que realmente precisava que a gente tivesse atenção. E o nosso trabalho aqui, o maior trabalho que a gente quer fazer aqui é fazer da prevenção da obesidade, porque depois que já está obeso aí é muito difícil. Agora, doutor Hélio, nós temos uma pergunta de um pai muito preocupado que diz assim: eu tomei um susto quando o médico pediu exames de sangue ao meu filho. O susto maior foi quando ele disse que a glicose e as gorduras no sangue estavam altas. Eu não sabia que a criança tem gordura no sangue. O que devo fazer para evitar que isso aconteça? Pois é, César, isso é uma coisa que muita gente se assusta. E, na realidade, quando alguém é obeso, a chance de acontecer isso é muito alta. E é uma razão muito fácil para nós médicos, mas eu vou tentar ver se eu consigo transmitir para vocês. A pessoa que come muito açúcar, ela acaba fazendo um estímulo muito grande a um hormônio chamado insulina, que é aquele que, quando está baixo, a gente tem diabetes. O que vai acontecendo? Eu faço um estímulo muito grande, a insulina vai subindo e cada vez eu preciso de mais insulina para receber aquela quantidade aumentada de açúcar. Essa insulina alta, com açúcar alto, ela lesiona os vasos. A longo prazo, leva a problemas, inclusive, como a gente viu aqui daquela pessoa falando, da trombose, de doenças vasculares, de doenças cardíacas, de derrame. A longo prazo, isso fica definitivo e acontece aí. E aí a questão de insulina subindo, o organismo, para se defender, começa a fazer uma resistência a essa insulina. Ele começa a precisar de cada vez mais insulina para fazer o mesmo trabalho que ele fazia antes com um nível de insulina menor. E a pessoa insiste em mais açúcar. O que vai acontecer? É como se a insulina fosse retirada, porque eu tenho muita insulina, mas ela não funciona. Esta é a forma do diabetes, do obeso, do adulto que fica diabético e é bem diferente daquele tipo de diabetes que a criança tem uma lesão no pâncreas, uma doença do pâncreas e ela fica sem insulina. E aí, quando eu começo a não usar adequadamente o açúcar, porque a insulina subiu e está havendo uma resistência, o meu organismo começa a lançar mão de gordura acessoriamente. Aí a gordura sobe. Então você vê que com um passo só, dentro de um problema desse, a gente acaba se cercando de vários problemas e o pior é que a maioria desses problemas, se eu não resolver a obesidade, ele vai persistir para a vida inteira e vai causar os problemas que a gente viu no vídeo. Para ficar bem claro, tudo começa na infância. Doutor, nós temos mais uma questão que é a seguinte: eu e minha filha estamos cansadas de fazer dieta. Acho que lá em casa não tem jeito, ninguém fica magro. Será que isso é um problema de glândulas, doutor? Pois é, Ana, esse também é um outro problema muito frequente, né? E seria bom as pessoas prestarem bem atenção para essa questão. Por quê? Para eu engordar, quase sempre eu faço coisas que são agradáveis. Eu como um monte de doce, eu como uma opção de coisas que eu gosto. Eu quero ficar descansando, passar o dia inteiro de barriga para cima, num joguinho, etc. É muito fácil, gostoso, leva tempo. Mas a pessoa não se apercebe que ela levou vários anos, às vezes, para ficar realmente obeso. Quando ela decide perder peso, ela acha assim, eu vou fazer dieta e a semana que vem eu já estou ótimo. Tem um detalhe aí que é um perigo, porque é o seguinte: todas as dietas prometem que você na primeira semana você vai perder 2, 3 quilos até. E é verdade, você perde água na primeira semana. Da segunda semana em diante é uma tragédia para você perder 100 gramas, você faz um monte de coisa e não parece que o tempo acabou contigo.
Então as pessoas acabam não tendo condições de aguentar aquele sofrimento prolongado para perder um pouquinho, se não tiver um estímulo, então acabam desistindo. E fica essa sensação de que não adianta. Que nunca funciona. Nunca funciona. Eu fiz dieta, você fez dieta, você lembra? Você fez 2, 3 meses e voltou tudo de novo. Eu só posso ter uma coisa que não é normal. Então as pessoas pensam, eu tenho um problema de glândula. Não tem nada a ver com glândula. Quando tem glândula, a gente viu um dos programas anteriores, a pessoa tem uma doença endocrinológica e aí tem outras manifestações que vão ocorrer. Doutor Hélio, mais uma vez, muito obrigada. Uma coisa que fica bem clara pra gente é que é mudança de hábito. E a gente tem que começar de pequenininho, ainda criança. Semana que vem tem mais.